paixão ou amor. Não se confunda. Ao postar o título dessa mensagem, fazendo a propaganda que sempre fazemos previamente, um irmão me respondeu na hora, brincando, se o culto da quarta tinha virado a terapia do amor da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu respondi que não, que eu continuo bem batista no meu culto, mas um tema desse, respondi ao irmão, não deve ter uma ocasião única, como o Dia dos Namorados, para ser discutido, pois conhecer este assunto nos livra de muitos problemas na vida. Por exemplo, escolhas erradas na época do namoro podem acarretar péssimos casamentos, por se confundir paixão com amor. Futuros promissores podem ser postos por terra, destruídos, arrasados, por se confundir paixão com amor. Uma precipitação emocional, como por exemplo, um caso extraconjugal, em que a pessoa se julga arrebatada por uma paixão avassaladora e inesperada. Uma precipitação desse tipo pode gerar o fim de uma relação estável, de décadas de vida a dois, por não se diferenciar, não se discernir entre um sentimento provisório, transitório, efêmero, em relação a um sentimento duradouro e permanente. Promessas são impensadamente feitas, juras eternas de amor são cantadas em verso e prosa, presentes caríssimos são dados, atos loucos são realizados para serem logo em seguida substituídos pelo sentimento do arrependimento, quando se confunde paixão com amor. Um dia, no ministério passado, recebi um telefonema de uma irmã muito querida na igreja, membra de uma família cristã exemplar. Sua palavra me caiu como uma bomba. Segundo ela, o marido estava enlouquecido por uma mulher que ele conhecera há semanas. E ele dizia que depois de velho, agora sim, ele tinha descoberto o verdadeiro amor. E queria ser feliz, porque o tempo passava muito rápido e não havia mais sentimento verdadeiro entre ele e a esposa de outrora. Ao conversar com ele em particular, tentei lhe mostrar a diferença entre paixão e amor, que uma relação como a dele, de mais de 20 anos de casado, não poderia ser assim jogada no lixo, em troca de uma aventura sem nenhum futuro concreto. Mas ele estava apaixonadamente cego e me disse que nunca sentira nem pela esposa, na época de namoro, o que estava sentindo agora por essa moça. E esta moça, 20 anos mais jovem que ele, estava, na sua concepção também, perdidamente apaixonada. Era amor verdadeiro, segundo o seu entendimento. Não teve jeito, com toda a conversa, orientação, ele deixou a casa e foi viver a sua vida de felicidade com a nova companheira. Mas, em questão de meses, rachaduras começaram a aparecer na relação que se julgava ser eterna. Ele descobriu comportamentos na nova amante que ele detestava, que ele rejeitava, que ele não aceitava. Brigas agressivas tornaram-se comuns na relação. O sexo já não era mais tão agradável e atraente como antes, até que ele foi agredido fisicamente pela nova companheira, num lugar público, numa cena típica de ciúmes. Caindo em si, veio o arrependimento. Começou a ligar para a esposa, isso que acontece geralmente, a mandar recados indiretos por meio de amigos, até que, com o consentimento de sua mulher, ele voltou para casa, cabeça baixa, rabinho entre as pernas, profundamente triste por todo o mal que causara. Mas, independentemente de seu quebrantamento e seu arrependimento, muitas consequências negativas ficaram sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus familiares, sobre a sua igreja e sobre a sua própria imagem
como homem de Deus que ele era. Não tem jeito, amados, amadas. Precisamos ter uma noção correta, um entendimento adequado acerca do que é o amor e do que é a paixão, para não nos machucarmos a nós mesmos ou ferirmos as pessoas que estão ao nosso redor. E aí então volto para a história de Davi, em especial para a história de Amnon, filho de Davi. Amnon, segundo o texto, foi possuído por uma paixão arrebatadora. E ele deixou-se dominar por tais sentimentos, deixou-se ser guiado por esse tipo de paixão descontrolada, a tal ponto que a sua história termina em tragédia, como nós veremos mais adiante. Então eu quero, a partir de agora, com base nesse texto, 2 Samuel 13, ver quais são as marcas, os quesitos, os elementos da paixão doentia, em contraste com o amor genuíno. Amor esse que deve ser a tônica e a ênfase em cada uma de nossas relações. Repetindo o tema: paixão ou amor, não se confunda. Primeira verdade que eu tenho para você nessa noite: a paixão doentia leva a gestos irracionais. A paixão doentia leva a gestos irracionais. Vamos lá para a palavra? Você comigo, venha. 2 Samuel 13, versículo 1. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Para aí. Qual o problema nessa história? Quem pode me dizer? Qual é a dificuldade nessa história aí? Fale. Tamar era meia-irmã de Davi. E de acordo com a palavra, era proibido o sexo, a união física entre duas pessoas com esse grau de parentesco. Abra aí a sua Bíblia. Levítico 18, versículo 9. Levítico 18, versículo 9. Era essa palavra que Amnon tinha em suas mãos na sua época de vida. Amnon conhecia o que estava na palavra de Deus. Levítico 18, versículo 9. Olha o que diz: não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Está aí. Essa proibição era para irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, ou de pai ou mãe diferentes. Mas Amnon não queria saber disso. Esse mandamento para ele não tinha mais nenhuma razão de existir. Por quê? Porque Amnon estava enlouquecido pela paixão, e tudo que ele objetivava, tudo que ele intencionava, era a satisfação da sua própria carne. É assim que a paixão faz com quem se deixa seduzir por ela. A pessoa perde o senso da normalidade, do que é certo, do que é errado. Amizades antigas são desfeitas por causa da paixão. Casamentos sólidos são desmoronados pela paixão. Casos de pedofilia surgem em decorrência da paixão. Perde-se a vergonha e o pudor em virtude da paixão. Escândalos tomam as primeiras páginas dos jornais, motivados pela paixão. A paixão não tem escrúpulos, a paixão não tem razão. Quão diferente é o amor, quão diferente é o amor. Perceba o que diz o texto bíblico, no capítulo supremo dedicado ao amor, 1 aos Coríntios 13, vamos lá? 1 aos Coríntios 13, 11. 1 aos Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino,
e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Importante isso. A loucura de atitudes, a infantilidade nos gestos não condiz com o caráter de quem ama, pois o amor implica sempre em maturidade. O amor é o caminho dos adultos, a paixão é a vereda das crianças. Não se esqueça disso jamais. Quem ama tem uma posição semelhante à de uma pessoa madura, adulta. O apaixonado torna-se uma criança que pode agir de modo irracional e louca e desenfreadamente sem escrúpulos. Segunda verdade. A paixão adoece a alma. A paixão adoece a alma. Será que tem alguém nesse auditório que já ficou doente de paixão? Não me responda, guarda com você. Segundo Samuel 13, versículo 2. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar. Interessante isso. Paixão está ligada a sofrimento, a doença de alma. É isso que significa a palavra paixão em sua origem, em sua etimologia. Paixão vem do latim passione, ato de suportar, de sofrer, de padecer dores. Por exemplo, o que é a sexta-feira da paixão de Cristo? É a sexta-feira do sofrimento, da morte no Calvário, das dores suportadas por causa dos nossos pecados. Paixão é assemelhada a algo como uma doença, como uma enfermidade. Foi exatamente assim que Amnon se sentiu. Ele ficou acamado por causa de Tamar. Ele se adoentou porque a paixão derruba quem a sente, quem a acolhe no coração. A paixão tira a sua sanidade, não apenas mental, mas também física. A pessoa não come como antes, não dorme como antes, não se cuida como antes em sua aparência. Ela se entrega à dor sofrida e se permite virar um caco quando a paixão lhe domina. Novamente, que contraste vemos no amor. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte: o conhecimento traz orgulho, mas o amor, o quê? Edifica, constrói, levanta, ergue. O amor edifica. Só o amor levanta uma pessoa. Logo, a relação que não está firmada no amor não tem como ser saudável, não tem como ser abençoadora. A pessoa que ama é sã, curada, tem uma aparência bonita, porque seu espírito tem saúde e vitalidade verdadeira. Mas aquele que é possuído por uma paixão louca e doentia, irá ter uma atitude completamente contrária em relação à sua aparência, ao seu modo de se situar entre os outros, de falar, porque ele está totalmente descontrolado quanto aos seus sentimentos. Segunda verdade, então, a paixão adoece a alma. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Se o seu relacionamento não torna você uma pessoa melhor do que você já é hora de você repensar esse relacionamento, a sua atitude ou a atitude de quem está com você. Terceira verdade.
A paixão, ela maquina planos diabólicos para ser satisfeita. A paixão maquina planos diabólicos para ser satisfeita. Vamos lá? 2 Samuel 13, versículo 3 até a parte 6. Comigo, vamos juntos, igreja? Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Ok. Havia uma dificuldade. Os membros da família real, principalmente as mulheres, não tinham privacidade. As virgens ainda mais. Eram vigiadas 24 horas por dia. Como é que Aminon conseguiria um encontro com a sua meia-irmã Tamar, pela qual estava apaixonado? Surge aí seu primo Jonadab. E o diabo sempre vai lhe enviar um mensageiro para lhe dar um mau conselho. Uma pessoa próxima, para tentar lhe desvirtuar em relação aos caminhos corretos. E Jonadab, ele elabora com Aminon uma estratégia mirabolante. Simule estar doente e peça ao rei Davi que envie a sua irmã Tamar para lhe preparar uma comida especial, porque será com essa comida que você se levantará. Diga isso para ele. E quando você estiver a sós com ela, faça o que você tiver que fazer. Que estratégia diabólica! Assim agem os que são dominados pela paixão doentia. Os planos mais malignos são perpetrados, elaborados, para se atingir a satisfação pessoal. Não importa o preço que se tenha que pagar e a quem você tenha que machucar. Tudo o que importa é que a sua paixão seja alimentada, saciada, mesmo que a mentira se torne o seu padrão. Ficamos todos horrorizados agora, há poucos dias, com a história verdadeiramente revelada da morte dos filhos daquele casal pastoral lá em Linhares, no Espírito Santo. Não sei se você está acompanhando o caso até o fim. Deixe-me abrir aqui um parêntese. Primeira coisa, irmãos, aquele camarada não é pastor coisa nenhuma, muito menos a sua esposa. São pastores, entre aspas, autoproclamados, autochamados, de igrejinhas sem nenhum referencial histórico ou social. Pessoas que olham para o ministério como uma espécie de oportunidade de ganho ilícito, fácil, financeiro. Mas para a sociedade que não sabe distinguir, são pastores, infelizmente. E nós soubemos da morte, uma morte acidental a princípio, no incêndio no quarto, uma coisa meio estranha, onde tanto o filho quanto o enteado daquele pastor, todos dois morreram, enquanto a sua mamãe estava numa conferência em outro estado. E dadas as investigações, ficou comprovado de que tanto o pastor quanto a esposa estavam numa espécie de conluio, de coparticipação, para usar essa tragédia a fim de alavancar o nome da igreja e do ministério daqueles dois. E eu não estou colocando aqui os abusos sexuais,
que eram frequentes, abusos compartilhados com a própria mãe. Ela sabia de tudo o tempo todo. Uma história, irmãos, me perdoem aqui, diabólica. Aquele homem, não tenho dúvida alguma, foi tomado pelo diabo. Aquela casa foi tomada pelo diabo. E de cristão, de cristã, aquele lá não tem nada, nada, nada. Onde eu quero chegar? Havia uma paixão no coração daquele homem. E essa paixão não era física. Era uma paixão pelo poder. Uma paixão pela ganância, pela ambição desmedida, desmesurada, que o levou a elaborar o assassinato dos próprios filhos, para que estivesse com o seu nome em evidência, a fim de ganhar um status que por vias normais ele não ganharia nunca, a notoriedade como líder religioso. Pois muitos diriam: é a igreja do pastor que perdeu os filhos e ele continua firme. Vamos conhecer aquele grande homem de Deus que suportou tamanho sofrimento e continua pregando a palavra. Era essa a sua estratégia. Uma paixão alimentada por um plano diabolicamente feito, mas que acabou resultando em uma tragédia e na prisão do seu autor. Preciso então me voltar para a palavra e entender a diferença em relação ao amor. 1 Coríntios 13, versículo 6. 1 Coríntios 13, versículo 6. Olha o que diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem ama não usa a mentira contra a pessoa amada, não se vale de falsos artifícios para se conseguir o coração da pessoa desejada, ou qualquer outro objetivo que tenha dentro de si, porque o amor está sempre ligado à verdade. Eu conheço casos, irmãos, de lares que foram destruídos a partir de estratégias minuciosamente elaboradas pela amante ou pelo amante, criando histórias ilusórias, mentiras. E eu não estou falando de lares fora da igreja do Senhor Jesus, estou falando de lares de dentro da igreja do Senhor Jesus. Pessoas que se dizem cristãs, possuidoras da mente de Cristo, mas que usam a sua mente com intenções totalmente malignas. Que este mal não esteja jamais presente em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre desse tipo de atitude. Quarta verdade: a paixão pode se tornar agressiva. A paixão pode se tornar agressiva. Vamos lá? 2 Samuel 7, 13, versículo 7. 2 Samuel 13, versículo 7. Vamos lá. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Amados, quem ama não agride, não bate, não machuca fisicamente a pessoa que se diz querer. Quem ama não viola a vontade do ente amado.
do ser desejado. Aminon foi de uma crueldade sem limites. Impiedosamente ele tomou Tamar para si. Ele a estuprou mesmo com ela, dizendo: ei, peça a meu pai e ele me dará a você como mulher. Nós nos casaremos. Mas ele não quis saber, ele agiu pela força. Ele a estuprou. Vez por outra surge a notícia nas páginas policiais de que alguém matou por amor. Quando eu estava em Rio das Ostras, eu fui jurado de um cidadão que havia impiedosamente executado com um tiro na nuca a sua noiva, porque ela intentou deixá-lo. E ele disse: se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. E literalmente a executou. E a sua argumentação era que ele matou por amor. Era a sua argumentação. Amava tanto que não suportou viver sem a presença da pessoa querida. E preferiu tirar-lhe a vida. Só que isso é doentio. Porque jamais o amor toma para si violentamente o objeto que se ama. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 13, versículo 5, parte A. 1 Coríntios 13, versículo 5, parte A. Entendo o paralelo, estou fazendo um paralelo, uma analogia entre a história de Aminon e Tamar e 1 Coríntios e outros escritos de Paulo. Simplesmente isso. O amor não maltrata. O amor não maltrata. Lembro-me de um caso de uma jovem senhora que ficava semanas fora da igreja, casada com um capitão de fragata, um alto oficial da marinha, e sempre queria ficar 20 dias, 30 dias fora. Ele esmurrava bem a esposa, jogava ela da escada, para que ela não ousasse sair em sua ausência, pois ele era muito ciumento. E quando estava fora, mandava inúmeros recados, dizendo que a amava e fez aquilo por amor. E é interessante a questão psicológica. A pessoa acreditava. A pessoa acabou se condicionando a isso. Que quando eu tive um encontro com ela e falei: filha, você não pode aceitar esse tipo de coisa. Mas ele me ama, pastor. Ele foi o homem com quem perdi a minha virgindade. Não acharei felicidade com outra pessoa. Há muitos que estão se condicionando a essa vida de sofrimento, vítimas de uma paixão doentia. Porque a paixão, ela é possessiva, ela é tirânica, ela é ditatorial. Ela busca sempre se impor sobre o outro, torná-lo refém, escravo de seus desejos egocêntricos. Aqui fica um conselho para aqueles que estão na busca de um parceiro na vida a dois. Fuja de quem não respeita a sua integridade física, por mais que este alguém se diga apaixonado. Mata-se sim pela paixão, mas pelo amor genuíno jamais, porque o amor é vida, e quem ama não tira, antes dá de si para a pessoa querida, amada e desejada. E vou além. Jesus vai nos dizer que o único precedente para a separação na vida a dois é o que, irmãos? É o que? O adultério. A única porta aberta para a vida a dois, para a separação na vida a dois, é o adultério. Mas eu vou além. O que é o adultério? O que é o adultério? Será que é só o fato de você deitar-se com uma outra pessoa? Adultério é quebra de votos. Adultério é quebra de promessas. E me perdoe aqui se você não concorda comigo, mas essa é a minha posição como pastor, como alguém que cuida de vidas. A agressão física para mim é pior do que um ato adulterino, no sentido literal do termo. O fato de você bater em alguém a quem você prometeu amar,
agredi-la fisicamente, sujeitá-la pela força, é, na minha concepção, muito mais grave do que um gesto de adultério literal, no caso de uma traição conjugal. Temos que repensar algumas questões. Quem ama, dá o melhor, não tira. Pense nisso, pense nisso. Penúltima verdade. A paixão, ela é momentânea e fugaz. A paixão é momentânea e fugaz. Segundo Samuel 13, do 15 ao 18, comigo, venha. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Estava satisfeito, né? Atingiu o que queria. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Uma das maiores ilusões da paixão, e quem sente não vê isso porque é iludido, é mostrar-se como eterna, infindável, inacabável. Quem se deixa tomar pela paixão diz de modo convicto que jamais sentiu nem sentirá tal sentimento, e ele é para a vida toda. E quem duvida de sua convicção só duvida porque não sabe o que se passa dentro de sua alma. Mas tão logo a paixão é saciada ou age uma decepção, há uma grande possibilidade de ela se esvair, se desintegrar, pois somente o amor permanece contra todas as perspectivas da desilusão humana. E cá para nós, se tem uma coisa que a gente vai encontrar no relacionamento com qualquer pessoa, é decepção, é desilusão. É ou não é, gente? Sim ou não? Com certeza. Entre amigos, entre irmãos na fé, entre cônjuges, é certo que seremos decepcionados ou decepcionaremos alguém. E essa decepção aconteceu com Amnon. Ele estava obcecado, fissurado por Tamar. Pensou-se possuidor de um amor verdadeiro. Mas a questão era meramente física, era meramente emocional. Amnon, na verdade, só queria aquilo, sexo. Ele queria Tamar na cama tão somente. E a prova disso foi que quando ele se satisfez, sentiu um profundo desprezo pela pessoa que tanto desejara antes. Quantas vidas não têm sido arruinadas por um momento único de paixão? Quantas lágrimas derramadas por se confundir o efêmero, o transitório, com aquilo que é permanente, com aquilo que realmente tem substância. A pureza de muitas pessoas está sendo roubada por se confundir paixão com amor. Querido, querida, não troque jamais um velho amor por uma paixão nova, porque essa paixão certamente vai passar. E quando ela passar, tudo que restará será o choro amargo de quem perdeu a única coisa que valia a pena. Novamente vamos para Paulo, 1 Coríntios 13, versículo 8, parte A. 1 Coríntios 13, versículo 8, parte A. O amor nunca perece. O amor nunca perece. Quem ama permanece no desejo de ser sempre melhor para o outro,
pois quem ama decide amar para toda a vida, e não apenas nos momentos bons e de prazer compartilhado. É o que dizem os votos conjugais: eu a amarei, quer na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou na pobreza, e somente a morte poderá nos separar. Pronto. Ah, pastor, mas fulano não está dando mais no couro, o senhor não sabe o que eu passo. Uai, você comeu a carne e vai ter que agora chupar os ossos. A vida é assim. As pessoas mudam para melhor, para pior. Mas o que eu achei lindo esses dias foi o relato de um casal que estava enfrentando dificuldades pela falta de potência do esposo. Ele não estava nos seus melhores dias, passando por algumas questões psicológicas. E aquela companheira disse na minha frente e na frente de Lu: pastor, quero declarar diante do Senhor e de sua esposa que eu não amo esse homem pelo que ele pode me dar na cama, eu amo pelo que ele é, e por tudo que ele já representou na minha vida, nesses muitos anos que nós estamos juntos. A nossa sociedade é uma sociedade hedonista, ela busca o prazer o tempo todo. E se algo não lhe faz bem ou não lhe é tão satisfatório, descarte, jogue fora, despreze. Não é esse o sentimento que deve prevalecer no meio do povo que se diz do Senhor. É para toda a vida o amor, porque não somos dominados pela paixão, nem por sentimentos transitórios. Amém, meus irmãos? Última verdade de hoje. Última verdade de hoje. A paixão doentia, ela divide. A paixão doentia, ela divide. Vamos lá, fechando o texto aí de hoje. Segundo Samuel 13, 18 a 22. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora calme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. O texto diz que Davi soube de tudo. Mas Davi fez o quê? O que Davi fez? Nada. Aminon era o filho mais velho. Ele não quis mexer com o natural herdeiro do trono. Ele se calou. Mas não é esse o ponto de agora. Isso vai ser para daqui a algum tempo à frente. O que me importa nessa narrativa final é que Tamar nunca mais seria a mesma. Tamar foi destroçada em seu interior pela paixão doentia de seu irmão Aminon. A reputação de Tamar estava acabada numa sociedade machista e preconceituosa como a Israel dos tempos de Davi. Tamar carregava dentro de si um trauma com o qual teria que conviver pelo resto de sua vida. Foi estuprada pelo próprio irmão. Mas o pior não era isso. Ainda tinha algo mais grave. A partir daquele gesto louco de Aminon, houve uma ruptura, houve uma fragmentação, houve uma quebra na casa de Davi. A unidade familiar daquele lar se desfez.
Diz o texto que Absalão passou a nutrir um ódio em seu coração pelo seu irmão Amnon. E mais tarde, como veremos ainda, uma tragédia se abateu sobre a casa de Davi, a ponto de Davi quase perder o seu reino e ver seus filhos serem tirados de si. A paixão doentia de Amnon produziu resultados de maldição que foram muito além dos anos, gerando uma discórdia irreconciliável na sua casa. O lar de Davi jamais foi o mesmo. E você acha que isso não acontece hoje? Hein, Zui? Acontece ainda hoje. Hein, Carol? Você sabe disso? Como acontece? Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens revoltados com o papai ou com a mamãe, por uma paixão adulterina que dividiu o lar, fazendo com que de uma hora para outra toda a estabilidade da vida doméstica tenha se perdido. E o que é pior, fatalmente, se não forem curados, tratados, sarados, irão reproduzir esse tipo de comportamento na constituição futura de suas famílias. E aquela mulher, aquele homem, com a alma cheia de rancor e ressentimento, por causa da traição sofrida, motivada por uma paixão inconsequente do seu companheiro, a pessoa antes amada tornou-se agora inimiga número 1. Ele quer ver o diabo, ela quer ver o capeta, mas não o companheiro, a companheira de outrora. Ou ainda, são os filhos que, movidos por uma paixão precipitada, avassaladora, abandonam o conselho dos pais, toda a boa criação experimentada, para juntar-se com um cafajeste, alguém de caráter duvidoso, que entristece o coração dos familiares, gerando distanciamento onde antes prevalecia a comunhão no meio da família. O que é que Paulo fala sobre isso? Se liga nisso. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14, último texto de hoje, Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, vínculo da perfeição. O que é um vínculo? O que é um vínculo? É uma coisa que faz o quê? Liga, une, ata. Se liga no que eu vou dizer. Se o que você sente por alguém, se aquilo que você nutre por alguém, gera divisão, discórdia, separação, então, por favor, reveja seus sentimentos. Sabe por quê? Porque o amor jamais divide. O amor une, integra, soma. Não confunda os sentimentos experimentados. Concluindo, você que está em casa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui no santuário físico essa noite, qual é a sua situação em relação à palavra agora pregada? Eu dei algumas pistas, algumas ideias sobre o que seja a paixão em contraste com o amor verdadeiro. Alguns desses sintomas aqui apresentados estão se fazendo manifestos no seu relacionamento conjugal, na sua relação no namoro, noivado, numa amizade talvez. Você está sendo vítima de uma paixão doentia, de alguém que está impondo um jugo sobre a sua vida, pressionando, forçando, oprimindo você, ou você está em contrapartida oprimindo alguém, com um sentimento totalmente irracional, ilógico, descontrolado. Como crente em Cristo, qualquer amor que se sobreponha ao amor que devemos ter para com Deus e que gere de nossa parte atitudes antibíblicas, não é amor,
é paixão. E nós não somos chamados para acalentar paixões no coração, mas sim o amor. O amor ágape, da doação, da renúncia, da abnegação. O amor filéu, da amizade que compartilha. E o amor eros, de um homem por uma mulher, em que legitimamente se deseja o outro. E isso é perfeitamente normal. Mas se há algum tipo de angústia gerada ou experimentada, por favor, querido, querida, reveja o seu relacionamento, repense a qualidade dos seus sentimentos.